O diabo, ele é uma construção judaico-cristã, mas da maneira como ele é pensado aqui no Brasil, ele é pensado a partir de um lugar de um cristianismo. Uhum. E todo o cristianismo que a gente conhece, ele vem de um desdobramento de Roma. Então você tem uma igreja católica e quando surge Martinho Lutero, ele protesta e cria o protestantismo e a partir do protestantismo vem as religiões evangélicas, as pentecostais e as atuais neopentecostais. São desdobramentos daquele cristianismo. Então, dentro desse cristianismo é que é criado um diabo, um diabão. Por exemplo, Lúcifer não tem citação bíblica. Ele não aparece na Bíblia, ele é uma construção. Então, como é que Lúcifer foi construído? Porque existe um apócrifo do judaísmo, que é o livro de Jubileus, e você também tem o livro de Enoque, onde diz que houve uma rebelião de anjos, e o anjo mais bonito, o mais iluminado, ele caiu. E aí tem várias razões por ele queria ser como Deus, ele tinha inveja de Deus, ele ficou incomodado, então ele caiu. Então isso é uma lenda do judaísmo, e essa lenda do judaísmo, ela foi pegar emprestada para construir a ideia de um anjo caído. Então Lúcifer, ele é a construção da ideia de um anjo caído, é um diabão que não existe no judaísmo. Agora, Jesus era judeu. Uhum. E naquela cultura dele não tinha o Lúcifer. No máximo, quando você pega o Velho Testamento, você tem ali um momento no livro de Jó, Deus senta com os seus filhos. E um deles é Satã, filho de Deus. E é muito próximo, porque ele senta do lado de Deus. Por isso ele é chamado de Satanael, Satã, o filho de El. E Deus está falando: olha como a humanidade é boa. E Satã diz: a humanidade é boa. Onde você vê que a humanidade é boa? A humanidade é boa. Me mostre um que é bom. Jó, Jó é bom. Aí Satã diz: não, Jó é bom porque só acontece coisa boa para ele. E se a gente colocar uns problemas aí no caminho de Jó, será que ele vai continuar? Daí a paciência de Jó, porque estão sendo criadas questões na vida de Jó. E aí Jó começa a enfrentar um monte de desafios. E os amigos do Jó falam: Jó, as coisas estão dando errada para você, você deve ter feito alguma coisa errada. Então essa ideia de karma já estava lá. Alguma coisa errada você fez. E o livro de Jó mostra que Jó não fez nada errado. Ele estava passando uma aprovação, ele estava passando um aprendizado. Isso mostra esse Satã. Então, esse Satã, ele faz parte daquela construção. Ele é um fiscal, né, de Deus para a humanidade, para entender a humanidade. Agora, outros diabos são os deuses dos outros. No entanto, no Velho Testamento, Deus é muito forte. É Deus quem faz o bem e é Deus quem castiga, né, irmão? Então, quando você pega lá o Êxodo, que Moisés está saindo do Egito, é Deus mesmo quem faz as 7 pragas do Egito. É Deus mesmo quem castiga. Quando chega no cristianismo, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que para castigar a humanidade você precisa de um diabo forte. Mas a construção desse cristianismo é uma construção que vem, olha, o povo judeu, ele estava ali escravizado no Egito. Depois o povo judeu ficou escravizado ali na cultura babilônica, é libertado pelos persas, e aí o povo judeu está sob julgo romano. É muito encontro e desencontro de várias culturas. Então você tem uma cultura semita, uma cultura egípcia, uma cultura xamânica africana, você tem uma cultura etíope, você tem uma cultura latina, você tem uma cultura grega, tudo isso se encontrando. E os persas rezavam para 2 deuses, um deus bom que é Ormus e um deus ruim que é Ahriman. Os dois têm o mesmo poder e dividem a criação. No momento que a Igreja Católica começa a criar essa identidade do inferno, do diabo, do pecado, quando ela começa a criar isso, ela cria uma ideia de um diabo que parece ser tão forte quanto Deus. Isso é o maniqueísmo, né? Então isso leva a gente nessa ideia antiga. Então como foi construído isso? De que maneira isso foi construído? Então eu me interessei por entender como é que foi construído, em que época foi construído, né? Por exemplo, o pecado, né? A ideia de pecado original, ela é da época de Santo Agostinho, 500 anos depois de Cristo, a construção dessa ideia. E o pecado original é que faz com que as pessoas queiram batizar as crianças para que elas não sejam pagãs, para que elas não sejam hereges. Então, existe uma construção de conversão dentro de uma igreja romana. Jesus era judeu. Quem mais perseguia os judeus eram os romanos. E agora a igreja cristã é uma igreja romana.
é um sincretismo de valores essa igreja romana. Ela combina muitos valores, muitos saberes, e ela tem uma construção parceira com o Estado, uma construção bastante política também, de construção, de manutenção dessa estrutura toda. E aí o diabo, ele tem uma importância grande, porque a Idade Média é uma idade do terror, né? Vive-se um medo espiritual muito grande. Todos tinham muito medo de ir para o inferno, mas também tinham medo de queimar numa inquisição, né? Vai que o diabo está comigo, eu não percebi, um inquisidor vai perceber que o diabo está em mim. Então as pessoas tinham muito medo desse diabo estar presente na vida delas.